sobre o capítulo 9, quando fala de Israel, onde se usa muito o capítulo 9, principalmente os teólogos calvinistas, são homens de Deus, sem sombra de dúvida, na interpretação e na base que eles usam para a doutrina da eleição. E a apresentação que eu fiz na semana passada, pegando de Gênesis, Apocalipse, pegando história, pegando a cultura, pegando outras ferramentas, eu apresentei para vocês que a eleição, para começar, a eleição de Israel não foi uma eleição de Israel, porque não tinha Israel no mundo ainda. É um termo que muitas vezes a gente vai usando, e o usar demais um termo, ele acaba virando uma verdade inquestionável, quase como diz ali na linguagem jurídica e teológica, quase vira um axioma. Sabe o que é um axioma? Um axioma é uma tese irrefutável, uma tese irreversível. Por exemplo, eu digo assim, e não precisa de comprovação, porque é um axioma, essa é a proposta do axioma. Eu digo bem assim, eu não consigo viver sem respirar. É possível alguém viver sem respirar? Eu preciso provar que eu não, se alguém quiser provar, fica à vontade. Então, um axioma é isso, ele não é uma tese irrefutável e não precisa de comprovação. Você olha a sentença e diz, é isso aqui mesmo. Isso é um axioma. Então tem axioma na matemática, né, Zé? Tem axioma na física, tem axioma em várias partes, e na teologia também tem, cheio de axiomas, que é uma tese irrefutável. Então, às vezes, se fala tanto de uma palavra que ela quase vira um axioma. Quando você fala assim, porque Deus escolheu Israel, como se Israel já existisse no mundo. Israel não existia. Você só pode escolher uma coisa dentre várias. Ora, se não tinha um país justo, uma nação pura, para que o Messias pudesse vir à existência, entrar na história, então Deus teve que fazer. Então Israel foi uma nação que Deus escolheu fazer e não escolheu das que estavam presentes. Então, Israel não existia. Então, na promessa, uma mentira bem contada. O Goebbels falou isso, né? O nazista. Isso. É um axioma também? Não chega a ser um axioma. Ele é uma verdade sem ser axioma. Você também pode refutar isso aí. Porque mesmo que uma mentira dita muitas vezes se torne uma verdade, mas nunca ninguém derruba a verdade. A verdade é absoluta. A certeza absoluta. Não tem como, entendeu? A mentira, ela pode perdurar muito tempo, mas não o tempo todo. É diferente de uma costume, por exemplo, antigamente. Quando a gente era criança, chupava manga, não podia tomar leite. Exato. Então a gente acreditava. Acreditava naquilo. E depois foi derrubado. A manga, e lá no meu estado, além de manga, abacaxi. Quem comia abacaxi não podia tomar leite. Aí a gente, quando brigava, a meninada brigava, a gente dizia para lá, sai para lá, abacaxi, tomei leite. Era mais ou menos por isso. O que você ia falar, ô? Então, a nação de Israel, ela nasceu com essa missão. Então, a eleição de Israel não era, primeiro, para a salvação. Segundo, para a salvação, ou salvação também individual. Israel não foi escolhida, foi criada. Exatamente, a palavra mais correta de se usar é que ela foi criada. Então, a eleição de Israel não era para a salvação, não era de uma salvação individual. A missão de Israel era missão de Israel produzir o Messias. Por que produzir o Messias? Porque não tinha nenhuma nação
pura, santa e justa no mundo. Deus vai começar uma nação com Abraão, que era Abrão, mas vamos colocar Abraão por questão de conhecimento. Depois veio Isaac. Depois veio Jacó. Depois vieram as 12 tribos. Das 12 tribos, uma tribo foi a escolhida. Qual? Muito bem. Então, a missão de Israel era para produzir o Messias. Veio com Abraão, que era um tronco santo, justo, lembrando que Abraão era babilônico, ele não era judeu. Isso é importante frisar. Abraão não era judeu, ele era babilônico. De que cidade? Ur dos Caldeus. Ele era babilônico, mas era um homem temente a Deus, justo a Deus, e Deus separa ele para começar uma nação. De Abraão vem Isaac, Isaac vem Jacó, aí depois eu vou colocar aqui Esaú, para compreensão melhor. Vieram de Jacó as 12 tribos, e das 12 tribos uma tribo, Judá. Esaú é a tribo, ou melhor, a descendência de Esaú tinha uma missão também. Qual era a missão? Exatamente, auxiliar Israel na missão. Aí isso fica claro na bênção que o Isaac dá para os dois. Aí a bênção que ele dá para Esaú qual é? O mais velho servirá o mais moço. E aí a gente pensa que... Você já parou para pensar, principalmente vocês pastores aqui, estudados e bem estudados e já há tanto tempo no ministério. Você já parou para pensar de que maneira que o mais velho ia servir o mais moço? Alguma vez passou pela tua cabeça o que era isso? A princípio alguém vai pensar assim, não, ele disse que ia servir o mais moço porque ele vai ser submisso. Ou vai ser subordinado em alguma coisa. Mas não tem uma coisa definida, então eu estou trazendo a definição. Quem são os descendentes de Esaú? Os edomitas. Então, eles tinham uma missão com o Esaú, o pai deles. Qual era? Auxiliar Israel na missão. Porque não era fácil. Israel era ilhada de paganismo. Os heteus, os heveus, os jebuseus, os cananeus, nações idólatras, nações assassinas. Então, Israel precisava de suporte. E aqui a gente aprende uma coisa com a questão pastoral. Todo pastor precisa de um suporte. Eu aprendi uma coisa muitos anos atrás com um antigo professor meu aqui. Muitos anos mesmo. Ele disse, todo pastor tem que ter um Paulo. Alguém com quem ele vai aprender. Todo pastor tem que ter um Timóteo. Alguém que ele vai ensinar. E todo pastor tem que ter um Barnabé. Um amigo com quem ele possa orar e confidenciar. O sermão de... o sermão de domingo. Aí, olha lá, Nilton. Mas todo pastor tem Judas. Não, isso aí ele não escolhe, isso aí é o diabo manda. Todo pastor precisa de um Paulo, de um Timóteo e de um Barnabé. E o Judas já vem do pacote. Não, o Judas o diabo manda. Não precisa, exatamente. Então, todo mundo que serve a Deus, viu, Lucas, pastor Lucas, o pastor da nova geração, todo pastor precisa de suporte. Alguém fala assim, não, mas é a esposa. Não tenha dúvida, mas ela está junto com ele. Então, não conta. Conta, mas não conta, porque quando ele sofre, ela sofre.
Então, que suporte? Então o pastor tem que ter suporte, ele tem que ter alguém com ele. 1, 2. Amigo com quem ele orar e confidenciar os seus problemas. Então, quer dizer, todos nós precisamos de suporte, senão a gente não consegue levar adiante. É o problema de muita pastorada. Uns que estão desanimando o ministério, outros que estão deixando o ministério, que outros que estão tirando a própria vida. Porque muitos casos falta suporte. Mas por que o pastor não quer suporte? Por várias razões. Uma, porque ele não quer, porque ele é centralizador, ele acha que ele pode fazer tudo sozinho, ele quer ter o comando na mão, ele quer ter o cetro do poder, ele resolve tudo, ele está morrendo. Era o problema do Moisés lá no deserto. O Jetro, sogro dele, que era sogro, se fosse sogra, ela ia falar, continua assim. O Jetro, sogro dele, que não era convertido, era pagão. O sogro de Moisés era sacerdote em Midian. O sogro dele acompanhou uma semana o trabalho de Moisés e falou, você vai morrer. Porque na cabeça de Moisés, ele ainda era um príncipe. Aliás, essa ideia de príncipe do Egito, Deus não conseguiu tirar tudo da mente dele. Na cabeça dele, ele era príncipe e ele tinha que ajudar todo mundo. Aí o Jetro fala o quê? Está errado. Você precisa de suporte. Você precisa de suporte. Ok? Então, todo mundo que está engajado na obra de Deus precisa de suporte. A missão de Israel não era fácil, por isso que Deus deu ordem para Esaú ser o suporte de Israel. E o Esaú não foi suporte de Israel. O que aconteceu com Israel? Deus fez uma coisa porque faltou o suporte. É interessante, Deus deu um propósito para eles. Deu um propósito para eles. Ao invés de ele cumprir o propósito, ele começou a falar mal do irmão. Exatamente. Eles cresceram Odiando. E foi então interessante que quando Moisés vai levar o povo para a terra de Canaã, ele tem que passar pela região dos Edomitas. Essa aí é. Ele tem, olha, viu? Eu vou te dar até o tema para você trabalhar, tá? Eu vou dar, ó. Problemas na família quando não são resolvidos. Porque o Esaú, ele fala mal do Jacó para os filhos dele. Sabe? O pai, o tio de vocês não presta. O tio de vocês não vale nada. O tio de vocês é um bandido. O tio de vocês roubou o pai 2 vezes. Olha, quando o pai nasceu, o tio de vocês nasceu segurando o meu calcanhar. Ele sempre me enganou, não só eu. O tio de vocês enganava todo mundo. O tio de vocês não presta. A criança cresce escutando isso. O que acha que a imagem vai fazer do tio? Quer nem ver. Aí ódio é uma semente que brota de uma maneira que você não precisa muito esforço. O amor é difícil, mas o ódio é muito fácil. Você semeia o ódio, em pouco, não precisa nem muita chuva, ele já brota. O homem já é predisposto. Ele já é predisposto aí ao mal, não é? Então, o camarada lançou a semente, o ódio passou de geração em geração, porque as famílias tradicionalmente se conversavam pela oralidade. A gente até hoje é assim. O Moisés vai passar pelo deserto lá na região dos Edomitas. O Moisés sabe da história. Ele sabe da história. Ele manda os caras na frente e fala para o rei de Edom, deixa a gente passar. Nós não vamos nem beber água aqui. Nós não vamos nem levantar acampamento aqui. A gente vai passar direto. É o caminho mais curto para a gente chegar em Canaã.
O rei de Edom mandou um recado, falou para os dois, ó, fala para Moisés, se vocês passarem por aqui, a gente vai matar todo mundo. O que Moisés fez? Ele deu a volta. Sabe quanto tempo foi de Esaú e Jacó até esse período de Moisés? 1.200 anos. 1.200 anos de ódio. Quando não se resolve problemas na casa, as gerações vão carregar aquele ódio também. Como o Nilton falou, eles eram irmãos. Povos irmãos, irmãos mesmo. Muito bem. Israel tinha a missão na história, a missão de Israel no mundo e na história era para receber o Messias. Essa era a missão de Israel. Por isso que Deus criou Israel. Para receber o Messias. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, tem que nascer na história. Mas não pode nascer de uma nação assassina, idólatra, corrupta. Tem que nascer de uma nação pura. Não tem. Vou criar. Criou. Todas as leis, todos os regulamentos, todos os estatutos. Deus construiu cercas ao redor de Israel para que não se contaminasse com os povos ao redor. Os edomitas, descendentes de Esaú, é para ser o suporte de Israel. Falhou o suporte, Israel cai. Se Deus não intervém, nem tinha Messias, nem tinha salvação. E o plano que foi feito antes da fundação do mundo não teria acontecido. Por isso que o Jó vai dizer, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então a gente chegou nesse nível aqui. Ok, meus irmãos, alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? Fica à vontade. Tá claro para vocês isso aí? Muito bem. Então, para a gente ir. O Senhor estava dizendo, aí ele vai falar sobre a questão do endurecimento e tal. O Senhor estava dizendo que para pessoas de fé como Moisés, ele dá misericórdia. Enquanto para pessoas como os judeus que se rebelaram, como o faraó, ele dá julgamento. Então, Deus conhece o coração. Aqui está um ponto interessante, que a eleição, a predestinação, a doutrina calvinista não discerne. Porque quando o texto vai dizer que Deus endurece o coração de quem ele quer, quem ele vai endurecer? O coração de quem já está longe de Deus. É interessante isso, porque ele disse, eu vou ter misericórdia de quem tiver misericórdia. Em outras palavras, Deus sonda o coração do Romualdo. Ele fala, o Romualdo ouviu o evangelho e o Romualdo acendeu a fé no coração dele. Então Deus está tendo misericórdia de você. Deus ama você e agora ele presenteia com misericórdia porque ele brotou fé no teu coração pela palavra de Deus. Mas aí ele vê o Sidney, que é duro, que rejeita a mensagem, que rejeita as coisas de Deus, que não quer saber de Deus. Então eu vou deixar você a sua própria sorte, eu vou deixar o meu julgamento para você. Essa é a ideia de que Deus endurece o coração. Não é que Deus fala assim, não, eu não quero que o Sidney se converta, então eu vou endurecer o coração dele. Não é nesse sentido. É no sentido de que se Deus não está presente, então automaticamente o coração da pessoa vai ficar endurecido. Ok? É a mesma fala que ele disse em Romanos que a gente viu. Né? Qual é o pior castigo que Deus deu lá em Romanos capítulo 1? Àqueles desobedientes, àqueles rebeldes. Né? Eu abandonei. Então eles fazem o que eles quiserem. Isso é uma maneira que Deus está fazendo que o coração dos caras vão ficar endurecido. Né? Nesse sentido. Ao escolher ter fé ou rebelar contra Deus, os indivíduos decidem o que receberão. Então Deus dá para o Alex, Deus dá para o Alex o que está no coração do Alex. No seu coração está arrependimento e fé? Então Deus dá misericórdia para você.
Ah, no seu coração está rebeldia contra Deus? Então Deus dá o julgamento para você. É esse o sentido, e não o contrário. Né? Eles determinam se Deus os moldará em vaso de misericórdia ou vaso preparado para destruição. Não é que Deus escolheu o Marquinhos para ser um vaso para destruição. É que existem uma ala de vasos para destruição. Bom, o Marcos, ele realmente não quer nada para mim, então ele vai ficar nesse lado aqui. Então não é que eu escolhi, é ele que decidiu não querer nada comigo. Né? Aí falamos sobre isso aí também. O faraó simplesmente seguiu o seu coração. Paramos nesse slide, lembra que nós paramos nesse slide aqui? Agora a gente vai começar. Em Romanos capítulo 9, ainda. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pessoal, fica à vontade, viu? A turma está grande hoje, mas dá para escutar, dá tempo para a gente fazer uma razoada. No versículo 14, só para a gente ter noção daquilo que eu falei anteriormente, ô Luiz, você está com a Bíblia aí, Luiz? Você é fera, Luiz. Luizão é o cabeça. Luizão, leia o capítulo 9, verso 11, 12 e 13. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o amor servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Israel. Tratamos sobre essa questão também, sobre esse fato. Aí, agora nós vamos começar dos versos 14 ao 20, só para começar a nossa aula. Então, cada um lê um versículo aí. Quem vai começar a leitura? Quem? Vai lá, pastor Calixto. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mais um? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E o último 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Muito bem. Enquanto alguns judeus individuais aceitaram Jesus como Messias, podemos citar, não é? Paulo, Pedro. Aliás, a igreja quando nasceu só judeus. Então, esses judeus salvou a espécie ou a etnia judaica. Pensa bem. Vamos pensar em etnia. Eu posso perguntar assim para vocês, a humanidade vai ser salva? Eu já fiz essa pergunta para vocês, mas alguém não estava aqui. A humanidade vai ser salva? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Por que vai ser salva? Olha que interessante. Aí ele olha para mim e diz assim, não acredito nisso. Veja, nós não estamos falando de pessoas individuais. Nós estamos falando de coletividade. Por exemplo, nós estamos aqui no CETEL e caiu um meteoro gigantesco no planeta, morreu todos os habitantes do planeta, mas nós estamos aqui, essas paredes aqui têm uma defesa impressionante e só nós escapamos. O que eu posso dizer disso? A humanidade está salva.
a humanidade está salva. Aí. Percebe? Se você, por exemplo, o mico-leão dourado é um macaquinho que estava em extinção. Mas aí eles separaram 20 casais de mico-leão dourado. A raça foi salva. Então, quando a gente fala assim, a humanidade vai ser salva? Claro que vai. Aliás, já foi. Agora, pessoas individuais é outro detalhe. Então, os judeus serão salvos? Já foram. Pessoas individuais é outra questão. Os irmãos estão entendendo? Então, enquanto alguns judeus individuais